Boa noite, aqui estamos com o Toque do Dia. Hoje nós estamos em Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul. E o nosso convidado hoje é Delcio Luiz Vezenick, é o pastor aqui na igreja Planalto, aqui em Campo Grande. Então o Toque do Dia tem saído de Corumbá esta quinta-feira. Estamos aqui para ouvir uma palavra do nosso irmão Delcio, ver o que Deus tem colocado no seu coração para que essa palavra realmente vá de encontro, né, às nossas necessidades, o que Deus quer realmente falar conosco, né? Então vamos chamar Delcio para que ele traga essa palavra desse Toque do Dia desta noite aqui em Campo Grande, tá bom? Delcio, por favor, chega aqui. Boa noite, é uma alegria, uma oportunidade de podermos participar do Toque do Dia, que já tem um grande alcance, nessa oportunidade que o Marcos está nos visitando em Campo Grande, e dessa forma Deus está permitindo a nossa participação. E eu gostaria hoje de compartilhar um tema bastante atual, um tema que, na verdade, ele está muito sendo comentado neste mês que é chamado Setembro Amarelo, em que há uma campanha muito grande quanto à depressão, quanto à prevenção a suicídio. E a palavra de Deus nos mostra que todos que têm problema de depressão, problema de conflitos internos, que vivem deprimidos, em pânico, com medo, a palavra de Deus nos mostra muitos exemplos de pessoas que se encontravam em situação caótica, fisicamente, ministerialmente, moralmente e espiritualmente, mas Deus, na sua infinita bondade, permitiu que essas pessoas fossem resgatadas. E o exemplo que eu quero dar é de Elias. E eu convido a acompanharem a leitura apenas de um versículo inicial, que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele diz assim a palavra de Deus: Ele mesmo, Elias, porém foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Esse texto, na verdade, ele serve de um grande ânimo para muitas pessoas. Por isso que eu dei o nome ao título, A Vontade de Morrer e a Voz Suave de Deus. E esta palavra espero que seja de ânimo, de consolo e de encorajamento para pessoas que se encontram sofrendo nesse momento, especialmente com aflições, agruras do tempo, e que nós vivemos nesse mal que é a depressão, chamado o mal do século. Então, muitos conhecem a história de Elias, especialmente no meio evangélico, muitos irmãos que ouvem, que assistem o Toque do Dia, conhecem essa história. Mas apenas recordando, nós sabemos que Elias, ele foi perseguido pela rainha Jezabel, a rainha que era esposa de Acabe. Acabe, na verdade, era um rei muito fraco, e, na verdade, quem tinha as rédeas na mão era a sua mulher Jezabel. E depois que Elias matou, um dia anterior, 400 profetas de Baal, onde ele orou anos anteriormente para que não chovesse, tinha acabado de orar, e a chuva voltava àquele povo, ele se sentiu muito amedrontado,
se sentiu em pânico mesmo, aterrorizado, mesmo tendo participado e presenciado de milagres espantosos, como nós podemos encontrar lendo o capítulo 18 de 1 Reis. E naquele momento ele se sentiu derrotado pela ameaça de uma mulher. Não tinha confiança para encarar aquele desafio que estava à sua frente. E ele preferiu fugir e até pediu a morte ao Senhor. E como a própria palavra diz, lá em Tiago 5,17, Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Era um ser humano, com muitos talentos, muitos atributos bons, mas também tinha fracassos, tinha fraquezas. Ele era frágil, como todo ser humano é. E Elias, tendo o mesmo sentimento que nós temos como seres humanos, sentiu-se nessa situação extrema, pedindo para que Deus tirasse a sua vida. E muitos em nossa época, em nossos dias, têm sentido essa mesma vontade de morrer. E se sentem deprimidos como Elias se sentiu naquela época, se entregando a prostrar-se. Elias estava entregue a um sono profundo, e muitos nessa condição de depressão, de medo, também só têm vontade de dormir, não tem reação nenhuma, e acabam desistindo de levar adiante a sua vida. E nós vemos que Elias tinha um ministério de juízo. Ele era um homem de fé. Ele era um homem espiritual aos olhos de Deus. Sua fé havia sido testada lá no Monte Carmelo, de onde ele saiu vitorioso. Ele também era um gigante em oração. Mas a rainha Jezabel estava ameaçando a sua vida e mandou-lhe um aviso de morte. Disse que em 24 horas, conta a palavra, ela mandaria matar, assim como ele matou os 400 profetas de Baal. E o desespero tomou conta de Elias. E ele fugiu de Israel. Atravessou o Judá. Desanimado, ele foi para Berseba, onde no caminho de um dia ele se acomodou debaixo de um arbusto chamado zimbro. Veja que ele andou 160 quilômetros fugindo de Berseba, indo para o sul de Israel. E ele caiu numa grande depressão. E quem poderia imaginar uma cena dessa? Justamente depois dessa grande vitória. Mas Elias estava deprimido. E todos nós, todo ser humano, porque nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos que Elias teve, nós podemos cair numa situação dessa. Ninguém está salvo de uma necessidade dessas. Ninguém está salvo. E nem todos, o que nós podemos observar em nossos dias, que nem todos conseguem dar a volta por cima quando caem em depressão. Por isso que essa palavra é um estímulo a nós confiarmos no Senhor, quando já nos primórdios de um princípio de desânimo, de um princípio de depressão
ou de problemas que querem te tirar do foco e querem fazer com que você se afaste, principalmente de Deus, da comunhão dos irmãos, da comunhão da família. Procuram voltar-se para si mesmo. Assim como Elias fez, ele voltou-se para si mesmo, buscou justiça própria. E nessa justiça própria, muitas vezes, nós, seres humanos, cometemos atos extremos, a ponto de tirar a própria vida. Isso é um alerta para cada um de nós, para todos nós. Ainda bem que Elias, lá naquela situação de medo, desespero, ele teve um lampejo de sabedoria, uma lucidez mínima até. E nessa oração que ele desejou que Deus tirasse a sua vida, Deus ouviu e o socorreu. E nós sabemos a continuação dessa história, que está relatada lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 7. Porque a partir daí, dessa oração de Elias, pedindo para que Deus tirasse a vida dele, Deus fez ao contrário. Deus o resgatou, Deus o salvou daquela situação. Porque Deus tomou algumas atitudes que também são necessárias e primordiais para quem começa a ficar desanimado, tanto espiritualmente como emocionalmente ou fisicamente. Elias, Deus providenciou alimentos para Elias. Deus providenciou água e descanso. Por 2 vezes. A primeira vez conta a palavra que o Senhor foi tão bondoso que mandou que o anjo colocasse o prato de comida próximo à sua cabeça. Eu tenho a impressão, opinião pessoal, que ele não precisou nem levantar. Ele não precisava de muita força para pegar o alimento e levar à sua boca. E aquela recipiente com água e beber. E aí ele tornou a dormir. E depois de um tempo o anjo acorda novamente e lhe dá novo alimento. Aí um pouco mais forte, já recobrado, não sabemos o tempo que ele dormiu, mas deve ter sido um bom tempo de descanso, talvez um dia ou mais de um dia. E isso, aí o Senhor disse a ele: caminhe até o Monte Sinai, o Monte Horebe. Sua jornada será longa, 40 dias e 40 noites. Naquele monte que tinha um significado muito grande para Elias e o povo de Israel, o chamado Monte de Deus, onde Moisés estivera 2 vezes, onde ele recebeu as tábuas da lei, onde o povo se aglomerava próximo ali e Deus se manifestava. E Elias sabia de tudo isso. Se achava uma pessoa derrotada depois daquela ameaça, como foram derrotados e fracassados os seus ancestrais, o povo de Israel, em ser desobediente ao Senhor ao conquistar a terra prometida. E o Senhor ordenou que Elias fosse ao Monte Horebe, o Monte Sinai, com um objetivo muito específico, para ele entender. Então Deus, com a sua benevolência, revigorou o seu servo. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites. E chegando lá no Monte Horebe, Elias resolveu passar a noite em uma caverna. E Deus, continuando com ele, foi ao seu encontro naquele lugar.
E Deus disse a ele: Elias, o que você está fazendo? Chamou Elias para fora da caverna. Chamou Elias para fora daquela sua introspecção, daquela situação que ele estava vivendo para si mesmo, só pensando nos seus problemas, na sua derrota, na sua grande depressão. E ali Deus vem a seu encontro, e eis que o Senhor, diz a palavra, estava passando. E diz a palavra que um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas o Senhor não estava no fogo, diz a palavra. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro, ou um cicio, diz em outra tradução. Mas era um suave sussurro, uma voz mansa e suave. E quando Elias ouviu isso, essa voz de um suave sussurro do Senhor, ele cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E Deus pergunta a ele novamente: o que você está fazendo aqui? Elias compreendeu e ouviu a voz do Senhor, que não era um forte vento, não era no terremoto e também não era no fogo. Deus vem ao seu encontro, foi numa voz calma e suave. E nós podemos ver que Elias estava acostumado com as obras grandiosas, barulhentas do Senhor. Ele era um guerreiro também, havia derrotado 400 ou mais profetas de Baal. Ele havia orado e tinha vindo chuva, então ele estava acostumado com as coisas fortes, grandiosas do Senhor. Ele acostumou e tinha visto a presença de Deus naqueles milagres do Monte Carmelo, que foram maravilhosos. Mas Deus também precisou ensinar aquele seu perturbado profeta, como ele quer ensinar a nós hoje, quando nós nos perturbamos, quando nós caímos prostrados por problemas que a vida nos apresenta, quer em busca de sucesso nessa vida, quer em excesso de trabalho para crescer nos negócios, quer em busca de riqueza. Ele mostrou ao profeta que ele tinha muitos meios e recursos para ensiná-lo e para levar a ele ao ponto de entregar-se a Deus. E é assim que Deus espera de nós hoje, que nós não nos entreguemos a nós mesmos, às nossas aflições, aos nossos distúrbios, ao nosso pânico, mas a voz de Deus lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Manso e suave. E isso chamou a atenção. Essa voz Elias ouviu, porque ele não tinha visto Deus no terremoto, nem no vento forte e nem no fogo. E muitas vezes nós queremos também uma obra estrondosa de Deus, que destrua
aquilo que nós estamos enfrentando. Mas ele pode nos ensinar de todas as formas. Nós temos que aprender a ouvi-lo e obedecê-lo. E sair dessa situação deprimente que muitas vezes a rotina diária nos ataca. E nesse segundo momento, nós vemos aqui esse encontro que o Senhor mostra a Elias, essa tremenda manifestação de Deus nos ensina algo, através dessa voz suave e mansa. Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz que não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então não adianta nós querermos vencer as coisas deste mundo simplesmente pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, e nem mesmo entregar-nos à derrota porque não conseguimos superar nossos medos e nossas depressões. Mas o Senhor diz que é pelo seu Espírito é que nós vencemos. E nesse momento, naquele momento que o Senhor se apresenta novamente a Elias, parece que ele ainda estava dominado pelo medo e ele não conseguiu fazer outra coisa a não ser repetir a mesma resposta que ele já tinha dado ao Senhor anteriormente, no primeiro encontro dessa passagem, quando ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Veja o vitimismo, o pânico que dominava Elias. Ele se achava o único fiel a Deus do povo de Israel. Ele achava que só ele poderia resolver aquela situação. E assim acontece muitas pessoas também, que desanimam porque pensam que não há ninguém que possa auxiliá-lo ou não há ninguém que possa agir para fazer algo, que é o único que pode resolver as coisas e acaba se excedendo em tudo, muitas vezes no trabalho, no próprio ministério espiritual e também na sua vida familiar. Não participa dos seus problemas com quem está à sua volta e acaba sendo derrotado e muitas vezes tomando atitudes drásticas, a ponto de tirar a sua própria vida, como foi o desejo de Elias, pedindo que Deus lhe tomasse a sua vida. Felizmente, Deus é misericordioso e Ele age no nível que nós podemos entender e corresponder àquilo que Deus propõe. Ele não pede, naquele momento, para que Elias tenha discernimento, nem que ele tome alguma decisão. Mas o Senhor, naquele momento, ele dá uma direção. Ele fornece orientações diretas sobre o que ele deveria fazer. E assim, quando nós buscamos o Senhor, quando estamos com alguma situação difícil, não devemos simplesmente tentar resolver tudo sozinho. Mas o Senhor nos orienta através do Espírito Santo. Se nós somos seus filhos, o Espírito Santo habita em nós. Ele faz morada em nosso ser. E ele pode nos dizer claramente o que nós devemos fazer. E ali o Senhor disse a Elias naquela ocasião: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, diz o Senhor a ele:
unja Hazael como rei da Síria. E deu outras instruções para que Elias continuasse o seu ministério, para que ele prosseguisse no propósito de Deus que lhe havia dado. E Elias não teve outra alternativa. Compreendendo o propósito de Deus, ele seguiu a orientação para prosseguir ao seu trabalho profético. E a partir daí nós podemos perceber também que Deus já providencia um substituto para Elias. E aí ele pôde encaminhar a conclusão do seu ministério e ser levado aos céus sem passar pela morte. Veja que um homem, como diz a palavra, com o mesmo sentimento como qualquer um ser humano, como qualquer um crente, qualquer pessoa, ele ouviu a voz de Deus, mesmo depois de se buscar pela sua própria força, e chegando ao ponto de fugir, Deus orientou e ele seguiu em parte a orientação de Deus, e Deus o levou para si. E Deus aproveitou e deu outra lição a Elias, quando ele diz, Deus mostrou a ele, mais adiante na palavra, que não era só ele, não. Tinha milhares de outros contemporâneos de Elias, mais de 7.000 homens fiéis que estavam disponíveis a lutar com o Senhor na sua causa. Ele não era o único fiel da nação, como julgava ser. Mas Deus fez com que ele ouvisse a sua voz, observasse a sua orientação, e obediente ele foi. Veja que num lampejo de lucidez, ele orou ao Senhor, mesmo pedindo o fim da sua vida, e Deus o resgatou. E assim Deus quer que cada um de nós proceda, não desistir dessa vida, porque todos nós temos um propósito, todo a ser cumprido neste mundo. Todos nós viemos com uma missão. E para que interromper essa missão? Vamos seguir avante, que Deus nos guia sempre. Que Deus abençoe a palavra em seu coração e que ela possa ser útil a você. Muito obrigado.